Então, o que está agora em votação é o projeto, em primeira discussão e votação, o projeto dispõe sobre a atividade comercial de serviço ambulante em logradouros e espaços públicos no município de Arujá. Autoria Poder Executivo, está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, bem alertado por Vossa Excelência de que nós estamos votando em primeira sem as emendas, certo? Eu quero só atentar aqui porque, na minha opinião, seria impossível votar favorável no projeto do jeito que está. Extremamente impossível. Porque é bem verdade que, por exemplo, o projeto, quando fala de 10%, só do que a gente está lembrando aqui, de 10% das vagas para os portadores de alguma deficiência. Porém, mas não diz quantas vagas são. 10% de quantas vagas? Estou colocando só um dos itens. Quais vagas? Outra coisa que aí nós vamos discutir, acho que outros vereadores, impor multa por o trabalhador não utilizar o uniforme oferecido ou confeccionado ou idealizado pela administração. Acho que isso para mim é mais uma maneira de forçar o ambulante a propagar uma política de governo e não de organizar o trabalho dos trabalhadores ambulantes. Mas nós fizemos diversas emendas. Acho eu que tem algum ainda assim nós vamos ter dificuldade com essa lei. Essa lei está sendo feita, apesar de ser importante, e muitos trabalhadores querendo que ela seja aprovada da forma mais rápida, mas é justamente essa lei que depois vai embasar para negativa de diversas possibilidades de licença. Então, senhor presidente, sabendo que as emendas estão protocoladas, votarei favorável aqui apenas para viabilizar a possibilidade da emenda, ok? Porque seria, da minha parte, seria extremamente impossível nós aprovarmos o projeto de lei do jeito que está, com algumas questões extremamente, na minha opinião, extremamente absurda e incontestável, e contestável, aliás, ao projeto de lei. Então é isso, senhor presidente, vou votar favorável apenas pela possibilidade de fazer as emendas, porque a gente justificar para alguns colegas, inclusive, de que nós iríamos, que a lei do jeito que está não iria passar, pelo menos se depender de mim, mas apenas para viabilizar mesmo as possíveis alterações na segunda votação. É isso, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, passamos então à votação. Oi? Não. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, mesa diretora, esse projeto, eu fico preocupado em votar, nobre vereador Caroba, permita-me discordar de Vossa Excelência, no tocante que nem todas as emendas têm concordância. E aí, agora fica o dilema. Existem emendas que estão naquele bolo do Legislativo, porém, algumas não têm concordância, e são emendas individuais dos vereadores. Se votar em primeira, como é que vai fazer com as emendas individuais? Porque para a segunda votação só pode ser emenda de comissões. E agora, José? Tem vereadores que fez emenda individual. E algumas pessoas querem corrigir, só que aí na segunda só pode de comissões. E agora? Eu vou votar contra. Ok. Vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério Gonçalves, da Padoca. Obrigado, presidente. Da Padoca é melhor. Não, mas só para falar para o nobre Gabriel que me antecedeu, eu particularmente coloco as comissões que eu participo à disposição de qualquer vereador que se achar prejudicado para fazer as emendas. É porque esse assunto eu acredito que tem que ser assim votado esse ano. O pessoal que trabalha aí, né, quer ter o direito, quer ter a dignidade de trabalhar com seu registro bonitinho, regularizado. Então, até peço para ele rever esse posicionamento. Vamos votar favorável. E aí não coloque, presidente, para votar as emendas hoje. A gente pode vote só o projeto agora em primeira,
estudem as emendas novamente, e aí o senhor faz uma extraordinária que volta todas as emendas e o projeto em segundo, e a gente vai dar isso aí de presente de Natal para todo comerciante ambulante da cidade de Arujá. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Paraíba Cá. Senhor presidente, na qualidade de relator da comissão, eu gostaria aqui também, na linha de raciocínio, se for colocado emendas posteriores ao projeto, as emendas serão todas inutilizadas, porque não vai cumprir o regimento interno, conforme determina essa casa. Uma vez que é votado o projeto em primeira discussão, as emendas dos vereadores individuais, que ele fez, não foi feito pelas comissões, porque todos os vereadores participam de comissões aqui. Quando o Rogério fala assim que a comissão dele está à disposição, todos os vereadores têm as comissões que fazem parte, que é de forma proporcional. Então, eu acho inviável, se votar essas emendas. Eu solicito que retire as emendas da pauta, para que nós não possamos votar, conforme foi anunciado pelo presidente que iria votar posteriormente as emendas. E as emendas não adequam ao projeto. Ou seja, vamos votar uma matéria e prejudicar os ambulantes. Em vez de dar um presente de Natal, nós vamos dar um presente de grego, igual a prefeitura está dando aos contribuintes, a taxa de ISS. Ou seja, nós temos que ir com cautela, para que nós não possamos prejudicar os ambulantes, e até mesmo aquelas pessoas que sonham um dia ser regulamentado. Eu acho que podemos fazer sessões extraordinárias posteriormente, adequar as emendas através das comissões, para que nós possamos fazer o acerto e não aprovar um projeto na qual prejudicaremos grande maioria ou iremos penalizar. Não é porque o Júlio está nessa ansiedade, como todo vereador está na ansiedade, porque ele está deixando o cargo de secretário, para que nós viabilize e passe a atropelar uma situação que não é viável para o município de Arujá. Então, dessa forma, eu solicito que retire as emendas, conforme foi dito pelo então presidente, e não vote em emenda nenhuma agora, e faça as correções e adeque cada vereador através das suas comissões. É isso que eu tinha para falar. Ok, vereador. Só para título de esclarecimento, eu falei no início, só vai votar em primeira o projeto, e posteriormente, numa votação extraordinária, nós votaremos o projeto, as emendas, e posteriormente votaremos o projeto, ok? Ainda em discussão, com a palavra o vereador. Senhor presidente, boa tarde a todos, senhores, colegas vereadores, público aqui presente e internautas que nos assistem. Senhor presidente, ontem eu saí aqui da audiência pública, junto com o presidente Paraíba Cá, da comissão, e eu passei em uma desses trailers, food truck, que fala, né? E eu vi a angústia daqueles pessoal que lá trabalham, dos nossos ambulantes, no que diz respeito a esse projeto. E eu sensibilizei, porque um deles falaram assim: e aí, pastor Edmar, e aí, vereador, vão conseguir regularizar, vão conseguir dar um pontapé nesse projeto para que a gente possa trabalhar em paz? Senão, vou pegar o meu trailer, vou picar fogo e vou embora da cidade. Você vê, a gente sabe, presidente, talvez ele falou aquilo da boca para fora, porque a gente sabe que não é assim que a banda toca. Mas, poxa vida, a gente sabe o grito que está preso na garganta de muitos ambulantes honestos, pessoas honestas que querem ganhar o seu ganha-pão dignamente. Então, eles estão
nessa angústia, Júlio, sei que o senhor está aqui, você também sabe disso, então eu sou favorável e concordo com o Rogério. Aliás, nós temos vereadores aqui que só tem dado alegria aqui para casa. Eu sei que tem muita gente que fica criticando, mas não conhece o trabalho dos colegas aqui. Solicito também que a Vossa Excelência pode jogar o projeto, e a Vossa Excelência já falou que não vai colocar aí as emendas, então eu vou me sentir bem tranquilo e consciente em fazer a votação desse projeto. No mais, peço aos colegas também. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Cristiane Araújo Pedro. Senhor presidente, em defesa ao trabalho que foi feito sobre esse projeto, nós fizemos audiência pública, nós fizemos várias reuniões com o secretário Júlio, fizemos reuniões com os comerciantes, com os ambulantes, desculpa, e depois de ouvido, né, todas as demandas, depois de ter trabalhado em cima das questões, foram feitas as emendas individuais. E agora, eu acho que a gente deveria, sim, votar o projeto, como está sendo dito, votado em primeira, e aí, posteriormente, então, faz aí a análise das emendas, que igual pode ter divergência entre alguma emenda e outra, para a gente votar depois as emendas posteriormente. Mas nós não devemos deixar de votar esse projeto, porque os ambulantes estão esperando por isso, e a gente faz depois, nas sessões extraordinárias, as devidas correções das emendas, se assim necessário for. Então, eu acredito que a gente deva votar esse projeto em primeira hoje e, numa sessão extraordinária, posteriormente, fazer a votação das emendas depois de corrigidas, e até a Comissão de Justiça e Redação pode analisar melhor as emendas, se assim necessário for. Senhoras e senhores vereadores, ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Senhor presidente e demais colegas vereadores, é muito importante, né, a gente observar a preocupação dos nobres colegas vereadores em relação à legalização do comércio eventual ambulante. Mas é importante nós também entendermos, né, que a todo momento o Poder Executivo, nesse aspecto, ele procurou e procura estar de mãos dadas aqui com o Poder Legislativo. Haja vista a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio, que toma essa liberdade, Júlio, pela parceria que nós temos, dizer que Vossa Excelência também está à disposição. Porque eu penso que na discussão que foi feita lá no Poder Executivo, bem lembrado pela vereadora Cristiane, professora Cris, nós colhemos todas as informações da população e entendemos, né, por meio das emendas que foram feitas, é claro, devido ao tempo, o momento que nós estamos vivendo, eu particularmente não analisei cada emenda, mas eu penso, pela responsabilidade que essa casa tem tido diante dos projetos que vêm para cá, elas vêm contemplar o anseio dos ambulantes, da população de modo geral. E como bem colocou, ainda há um tempo para que nós possamos discutir algumas coisas, mas dado o tamanho da envergadura do projeto, sempre vai haver projetos dessa natureza, no meu entendimento, pontos divergentes, polêmicos, mas eu penso também que são projetos como esses que, às vezes, nobres vereadores, quando for colocado em prática, é ali que nós vamos verificar algumas questões. Eu vou lembrar os senhores, por exemplo, a lei de zoneamento. A lei veio para essa casa, uma ampla discussão, audiência pública. Entendemos naquele momento, inclusive com a participação de vereadores de forma ativa, que deveríamos ter feito emendas X, Y, Z. A fizemos, aprovamos. Mas quando aquelas emendas, bem como a lei no todo, foi para a sua execução, viu-se que na prática criou-se algumas barreiras e alguns problemas. E aí é necessário que tenhamos a devida humildade de reconhecer, né, que a ideia foi muito boa, mas às vezes por uma questão não foi possível. E eu penso que esse projeto ele vai nessa linha também, né? É claro que tem que se tomar todo o aspecto de, uma vez aprovado, se transformou em lei, às vezes se tem um direito adquirido, né? Mas nós temos também o princípio da autotutela. Se algo foi feito,
do ponto de vista legal, que não deveria, contrariando talvez até uma norma federal ou estadual, como já conversando com o Júlio sobre a questão aí de bebidas alcoólicas, me parece que tem uma lei, né, a nível estadual, alguma coisa assim, aí nós precisamos rever. É um exemplo, tá? Então eu não tenho assim nenhuma intranquilidade a princípio de votar, como bem colocou, e depois nós fazermos aí uma análise talvez mais criteriosa com a ajuda do Júlio e da sua assessoria e pegarmos alguns pontos polêmicos. Então eu penso que podemos sim com tranquilidade votar hoje em primeiro e depois discutirmos isso, né? Mas aprovarmos, né? E não pararmos, porque eu penso que aí criou-se uma expectativa na população e não seria de bom tom, né, essa casa não enfrentar essa questão. Essa é a minha fala, senhor presidente. E, vereador, ainda em discussão com a palavra o vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, senhor presidente, meu ponto de vista é assim, quebramos alguns protocolos hoje na casa, e eu entendo que a quebra de protocolo, quando é para dar uma fluidez ao trabalho, a gente acaba aceitando, mas dada a experiência aqui nesta casa, a gente sabe que as emendas são sempre votadas antes do projeto. Sempre ocorreu aqui um grande debate, salvo engano, no ano de 2015, 2016, na qual as emendas, inclusive, tornavam o projeto ineficaz. E foi proposital, era uma prerrogativa legal do vereador. Então o vereador fez a proposta, fez a emenda. Eu não observei nenhum vereador no sentido de tornar o projeto ineficaz. Então eu também não observo o porquê de não votar as emendas e votar o projeto posteriormente, trazer o rito normal, fazer o rito normal, o rito habitual da casa. Entendo que é uma quebra de protocolo, votar primeiro para depois inserir as emendas. Eu não entendo como prática que acelera a votação. Aí, não estaríamos nem discutindo aqui. Poderíamos estar discutindo aqui as emendas, aqui um voto em bloco das emendas e ponto final. E já passaríamos ao projeto. No meu ponto de vista, não acelerou. É uma quebra de protocolo, sim, a qual não acelerou e não ajudou a matéria e, de certa forma, impossibilita, cerceia o vereador individualmente. Embora ele tenha a prerrogativa de apresentar via comissões, ele está cerceado individualmente de exercer o seu direito de fazer as emendas a qual ele analisou o projeto e ele viu que seria no sentido de ajudar, de fato, os ambulantes. O que nós queremos é, de fato, ajudar os ambulantes. Não é mais só fazer uma lei para ter mais uma lei no município, não. Uma lei que, de fato, dê resultado. E é isso que o vereador faz quando ele apresenta emenda, senhor presidente. A quebra de protocolo, nesse sentido, ela desacelerou a matéria, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Ana Cristina Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, os internautas... Esse projeto, ele pode, sem dúvida, estar sendo votado hoje em primeira, mas, né, por uma questão até que cada vereador tem o direito de estar vistoriando, aí deixa mesmo para a sessão extraordinária, para a segunda discussão e votação, juntamente com as emendas. Mas, de antemão, essa vereadora se empenhou muito diante de tudo que fora discutido no dia da audiência pública, juntamente com os nobres pares. Então, assim, essa vereadora mesmo, e por quem também foi discutido, conferido, verifica que todas as emendas propostas estão de acordo com os anseios dos ambulantes e, principalmente, dentro da legalidade. Então, isso que é importante. Mas vota-se hoje mesmo em primeira e... posteriormente, em sessão extraordinária, estaremos aí deixando esse bom trabalho, juntamente aqui com o Júlio, né, que tanto vem se empenhando aí na questão, para que a gente possa colocar em prática de maneira organizada, tá, e sensata, para todos os ambulantes, de maneira justa, principalmente. Obrigada. Ok, vereadora. Então, encerrada a discussão, eu passo, então, a primeira votação
projeto de lei do Executivo 2017, que trata da questão do ambulante. Ok? Então está em primeira votação. Primeira votação. Ok? Senhores vereadores, ainda vereador, com a abstenção do nobre vereador Gabriel dos Santos, com a ausência em plenário do nobre vereador Paulo Henrique Maiolino, Marcelo José de Oliveira, com 11 votos favoráveis, encontra-se aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 217/2019 do Executivo, que dispõe sobre a atividade de comércio de serviços ambulantes em logradouros e espaços públicos do município de Arujá.